Bem-vindos, pessoal, a mais uma questão de física do Enem 2021. É uma questão média, não é fácil, nem é difícil. Ela fala sobre magnetismo especificamente, e a questão diz o seguinte: duas esferas carregadas com cargas iguais em módulos e sinais contrários, essa parte é importante, estão ligadas por uma haste rígida isolante em forma de halter. Então, o campo de uma não está afetando o campo da outra. O sistema se movimenta sob ação da gravidade numa região que tem um campo magnético horizontal uniforme B, então B é o campo magnético, da esquerda para a direita. Foi dado já, e as setinhas da imagem também mostram isso. A imagem apresenta o sistema visto de cima para baixo, no mesmo sentido da aceleração da gravidade que atua na região. Ou seja, você está com sua prova e você está vendo essa imagem por cima, no mesmo sentido da gravidade. Isso também foi dado então. Visto de cima, o diagrama esquemático das forças magnéticas que atuam no sistema, no momento inicial em que as cargas penetram na região de campo magnético, está apresentado em. Então nós temos aqui a seguinte questão. Bom, sabemos que o campo magnético está para cá e que a força da gravidade está sendo dada de cima para baixo, ou seja, entrando na folha, tá? Como que eu vou saber por esse símbolo que a gravidade está de cima para baixo, que a análise basicamente é essa? Bem, se ela estivesse de lado, apareceria por setas aqui, igual está o campo magnético. Mas não, sempre que você vê esse círculo com um X dentro, a forma mais comum de se explicar isso, e que possivelmente é a forma que teu professor utilizou, é com relação a uma flecha. Se você pegar uma flecha, repara que se ela está indo naquele sentido, você está vendo a parte traseira dela. Então você está vendo, assim como você está vendo agora na imagem, né, um X, uma cruz, e ela se afastando. Agora, se alguém estiver atirando uma flecha em você, o que você vai ver primeiro é a ponta da flecha. Então vai ser um círculo com um pingo, um ponto dentro, assim como você também está vendo agora na imagem da sua tela aí. Bom, agora com base nisso, como que eu vou saber para qual lado que está indo então a minha força? Existem várias regras, né? Uma das regras mais conhecidas é chamada regra da mão esquerda. Se você acompanha as aulas do professor Boaro, por exemplo, que é um professor de física excelente, eu acompanho muito ele, ele utiliza um método de memorização que ele utiliza: faça um bom vestibular, onde você vai ter a força, faça um bom B, campo magnético, e o vestibular, que é a velocidade, né? Então é um esquema tridimensional. Eu imagino que muita gente assiste também ele e lembrou desse termo que ele utiliza, e eu até queria ter visto na hora da prova o pessoal entortando a mão e tentando colocar na prova para enxergar ali para qual lado que estava a força, né? Mas também existe um outro esquema que é chamado da técnica do tapa, né? Então, quando você pega essa técnica do tapa, então a gente sabe que geralmente o tapa é dado com a mão direita, né? A não ser que você seja canhoto, mas se for canhoto também está acostumado já que tudo para você é invertido. E a força é aplicada com a palma da mão, tá bem? Nós vamos utilizar uma técnica de representação também com base nisso. Então, vamos utilizar o seguinte: eu tenho aqui o campo magnético. Como que eu vou lembrar do campo magnético com a minha mão direita se eu estou utilizando a regra do tapa? Simples. Bom, meus dedos vão ser como as linhas do campo magnético, né? Se você conhece um mínimo de magnetismo, sabe que o campo magnético são várias linhas. Então, vão ser formadas pelos nossos dedos, direção dos nossos dedos. Vamos colocar então aqui a mão na direção do campo magnético, está bem? Só que repara que ela pode ter uma lógica de qualquer lado. É por isso que o esquema tem que ser tridimensional. Bom, nesse caso então, a aceleração da gravidade ele vai acompanhar um sentido aqui do dedão. A gente vai utilizar ele, né, essa aceleração, essa velocidade para representar ele. Então é como se ele estivesse entrando aqui na minha folha, tá? Na minha folha. Eu tenho
Olha eu me torcendo já aqui todo. Eu tenho aqui, ó, o campo magnético, tá? E aqui o sentido, né? A aceleração, a velocidade nesse sentido, que foi dado pela letra G ali. E a força? Bom, tá na palma da mão, ou seja, na sua prova ela estava para baixo, tá bem? Então, não pode ser um no mesmo sentido do outro, tá? Afinal de contas, não temos uma atração ali. Nós também não temos no mesmo sentido. Isso foi dado também aqui na questão, que eles estão em sentidos opostos, está bem? Até porque as cargas positivas seguem um sentido, mas se ela for negativa, inverte mesmo. Então, tem que ser uma para cada lado. E se você se envergou todo na hora da prova ou simplesmente lembrou, você vai perceber que era a alternativa A, está bem? Então, nós temos aqui a aceleração, tá? A velocidade, o sentido. Nós temos o campo magnético e para baixo você tinha ali a aplicação da força, tá bom? É uma questão média, né? Não é difícil porque não envolve cálculo, não envolve fórmulas, mas envolve a necessidade do conhecimento dos conceitos aí básicos do magnetismo. E a memorização, que eu acho que às vezes é a parte mais difícil, está bem? Espero muito ter ajudado vocês. Se eu ajudei, se eu consegui de alguma forma contribuir com a sua análise aí, seu estudo, me dá aquela força. Se não entendeu nada do que eu falei, me deixa no comentário, por favor. Tá? E se possível, se inscreve no canal se for do seu interesse. Geralmente falando sobre matemática, física e outros conhecimentos aí de exatas. Tá bem? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.